Olá, povo de Deus, sábado da 33ª semana do Tempo Comum, 20 de novembro de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de primeiro livro de Macabeus, capítulo 6, de 1 a 13, e de Lucas 20, de 27 a 40. Nosso texto de hoje mostra o rei Antíoco percorrendo as províncias mais altas do seu império. Quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata, ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus, tecidos de ouro, couraças, armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. E depois dessa empreitada frustrada, Antíoco ainda recebeu notícias de derrota de suas tropas em outras localidades. Tal realidade acabou deprimindo o rei, que caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os seus amigos e disse: "O sono fugiu de meus olhos, meu coração desfalece de angústia, e eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei e em que ondas enormes me debato? Eu que era tão feliz e amado quando eu era poderoso, lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá encontravam, e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer agora em terra estrangeira." Seguimos nossa reflexão sobre os livros de Macabeus e hoje temos um episódio curioso, pois o rei se defronta com suas limitações e passa a fazer uma leitura da sua desgraça como consequência do mal que fez. Já o autor sagrado atribui as penúrias do rei ao castigo de Deus por causa de sua maldade e sua investida contra cultura, religião e identidade do povo judeu. O rei Antíoco IV Epífanes está no fim do seu reinado. Essa é uma certeza que temos. Por mais longo que seja o reinado de um opressor, ele também morre. A morte é a realidade mais democrática que temos, pois vamos todos, pobres, ricos, negros, brancos, homens, mulheres, jovens, idosos, todos sem saber dia e hora da partida. Temos a certeza de que somos possuidores do bilhete de ida, mas nem mesmo a estação conhecemos. Portanto, viver fazendo bem, amando-nos uns aos outros, é o mínimo de sabedoria que podemos ter na vida. Nunca temer a morte, nem mesmo por ela se angustiar, mas encará-la com a certeza de que ela será uma passagem definitiva na nossa vida. Estamos na estação, o trem ainda passa e nos leva. Lucas 20, 27 a 40. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: "Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7.
Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, homens e mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: mestre, falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Os saduceus eram um partido religioso e aristocrático que emergiu aproximadamente no século II a.C. Nas suas fileiras, as famílias sacerdotais detinham a hegemonia. Daí que geralmente o sumo sacerdote pertencia a este grupo. Além das funções religiosas no templo, os saduceus tinham uma lista de tarefas sociais e políticas. Administravam o Estado internamente, representavam o Estado internacionalmente, participavam dos sinédrios, assembleias que funcionavam como legislativo e judiciário da antiga Israel, com cada cidade possuindo um sinédrio, sendo o grande sinédrio mais importante de todos. Funcionava em Jerusalém, representava toda a antiga Israel. Coletavam impostos dos cidadãos do país e também dos judeus que estavam na diáspora. Equipavam e lideravam o exército, regulamentavam relações com o Império Romano e mediavam até queixas domésticas. Gozando de tanto prestígio social, zombavam de quem acreditava na ressurreição, nos anjos e nos espíritos. Hoje, eles armam uma cilada a Jesus, servindo-se da lei do levirato, que era tão cara aos judeus. Pela lei, uma mulher que ficava viúva tinha o direito de desposar o irmão do falecido para garantir-lhe descendência. O número 7, sabemos, significa muitos. Então os saduceus perguntam a Jesus como será a vida no céu de uma viúva de muitos maridos sem filho. Jesus deixa claro que a ressurreição não pode ser entendida como cópia do modo de vida deste mundo. Segundo a tradição judaica, não há ressurreição, como pergunta o salmista. Podem os mortos vos louvar? A ideia de vida pós-morte foi um processo muito longo na tradição de Israel. No Evangelho e, sobretudo, nos Atos dos Apóstolos, aparece o enfrentamento dos saduceus com os fariseus. E um dos pontos de discórdia é exatamente a crença na ressurreição. Pelo tipo de pergunta dos saduceus a Jesus, dá a entender que eles entendem a ressurreição como um prolongamento da vida presente, onde as mesmas leis do tempo presente estariam em vigor. Sendo assim, torna-se fácil ridicularizar tal teoria da ressurreição. Jesus desmonta tal raciocínio, afirmando que a ressurreição é uma passagem para uma categoria nova, comparável aos filhos de Deus da tradição, ou seja, os anjos.
Estes não procriam e nem estão mais submetidos à morte. E quando Jesus apela para o testemunho de Moisés, que afirma ser o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, portanto um Deus de vivos e não de mortos, os saduceus não têm mais argumentos. O que aprendemos com Jesus é que a ressurreição não é uma teoria, e sim uma vida organizada para defender todas as formas de vida. Façamos a experiência da ressurreição como os discípulos de Emaús fizeram, não só ouvindo a palavra de Deus, mas partindo o pão. Por isso os saduceus não acreditavam na ressurreição, pois só sabiam acumular, e a ressurreição emerge da partilha verdadeira. Hoje celebramos também o dia de Zumbi dos Palmares, líder negro da resistência contra a escravidão. Que Zumbi dos Palmares também nos inspire na luta pela libertação de todas as escravidões, pois assim estaremos testemunhando a ressurreição. Um beijo no seu coração.